Muito bem, ao vivo para mais uma live. Essa semana nós estamos trabalhando empreendedorismo sistêmico. Então, se você sente aí que há algo, que você vem fazendo as coisas direitinho, que você vem seguindo um caminho, mas alguma coisa está acontecendo e você não está conseguindo ajustar o seu caminho. É o que eu chamo de as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. É isso que o empreendedorismo sistêmico, ele vai desmistificando, ele vai trazendo respostas a vários pontos que a gente precisa olhar, tanto para o nosso sistema atual, dentro do negócio, para o nosso sistema de origem lá, mamãe, papai, nossos irmãos, e depois o nosso sistema atual, né? Como é que está constituída a nossa família hoje. Então hoje a gente vai, a Carol tá aqui comigo, a Carol é uma integrante do programa avançado do empreendedorismo sistêmico e ela vai trazer algumas questões que estão ligadas a ela, ao negócio dela. Hoje ela tá fazendo a primeira live dela, então para você que tá chegando aqui, que tá me vendo pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou a Alessandra Camilo, vou me apresentar brevemente, a Carol vai se apresentar brevemente e aí a gente vai entrar nas perguntas. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora de negócios por meio da visão sistêmica. A visão sistêmica me ajudou muito, porque eu vi que eu era uma mulher muito fora da ordem, uma mulher muito durona, uma mulher muito mandona, e isso tudo, no meu caso, né, trouxe algumas questões para o meu próprio resultado, para a minha própria desenvoltura no dia a dia com o meu negócio. Eu entendia que eu poderia estar num movimento muito maior e de repente isso não estava acontecendo. Então a visão sistêmica trouxe muita luz para mim. Então depois que eu consegui fazer esse movimento e começar a conectar o meu negócio de uma forma diferente, os resultados começaram a florescer. Foi isso que aconteceu. Oi, Fran linda! Bom, eu vou chamar aqui a Carol. Eu vou chamar você, Carol. Prepare-se. Aqui. Convidar para participar aqui. Carol. Pronto. Carol. A Carol. E para você que está aqui, você vai poder fazer a sua pergunta também. De repente o conteúdo ele já te interessa, aí você quer aprofundar algo, a gente vai ficar de olho aqui nas perguntas. Minha convidada chegou. Muito bem, Carol. Estou sabendo que hoje é a sua primeira live, é isso? A primeira live a gente nunca esquece, então eu quero que primeiro que você fique tranquila, que estamos entre amigos aqui. Primeiríssima, Lê, primeiríssima. É muito bom poder estar aqui, fazendo esse movimento, vindo para esse campo, né? Você sempre nos incentiva muito a isso no programa. Já que a gente está ali, vamos experimentar, vamos fazer o que é pedido, né? O que é trazido para nós, fazer a nossa parte. Então é muito bom estar fazendo essa live com você. Estou me sentindo muito bem e espero que a gente tenha uma boa conversa e que seja muito bacana. Legal. E aí, outra informação aqui para vocês, né? A Carol, além de minha aluna mentorada no programa avançado do empreendedorismo sistêmico, estamos iniciando também um trabalho, ela é minha terapeuta ayurvédica, então vai ser a minha terapeuta, minha professora, que vai me ajudar a cuidar, a administrar melhor esse ponto da energia, né? Já que a energia da gente, ela é tão importante. Então, Carol, de forma bem pontuada, faça uma breve apresentação sua. Talvez tenham pessoas aqui que não saibam o que é a Ayurveda, e então, de uma forma assim, simples, e para depois o pessoal acompanhar você nos seus conteúdos, quem quiser aprofundar e saber mais do que é a Ayurveda e o que um terapeuta ayurvédico faz. Tá bom. Bom, então eu sou Carol Oliveira, sou terapeuta Ayurveda, e o Ayurveda, ele é um sistema de saúde milenar, né? E onde o foco dele principal é nos manter saudáveis ao longo da vida, hoje e na longevidade, né? Quando a gente está bem velhinho, a gente quer estar usufruindo de uma boa saúde. E o Ayurveda, ele traz todo um beabá, um contexto fisiológico, de rotina, de hábitos, de alimentação, que nos orienta nesse sentido, nesse caminho da saúde, do bem-estar, da vitalidade, todos os dias. É isso. Uau! E se você quiser saber mais, você já sabe qual é o caminho. Você vai lá no Instagram da Carol,
Isso. Carol vai produzir bastante conteúdo, já tem conteúdo lá, né? Mas agora a gente vai reformular todo esse ponto. E aproveitando então isso, conta um pouquinho como é que está sendo o programa para você. O que você foi buscar no programa, o que você está encontrando lá, como que você está se sentindo. Nós temos basicamente duas fases, né? Três fases, né? Nós temos 3 fases no programa, estamos iniciando a nossa segunda fase agora. Como é que está sendo para você o programa Empreendedorismo Sistêmico? Bom, eu busquei, né? Fui buscar o programa primeiro porque, apesar de já estar sendo empreendedora há um tempo, caiu essa ficha, assim, muito forte. Eu falei, gente, eu sou empreendedora, né? Isso que eu estou fazendo. E eu estava ainda numa postura, a gente vai falar sobre isso, insegura, né? A gente, dentro da live, isso vai aparecer, uma postura que eu reconheço, assim, infantil, não tomando esse lugar. E assim, e aí o que me chamou principalmente para o programa foi que você traz o empreendedorismo a partir da visão sistêmica, que é algo que eu já estudo, né, há um tempo, e eu me identifico e já, inclusive, trabalho com isso também, né? Já venho pincelando isso no meu trabalho, trazendo de forma acessória aqui para esse movimento, né, do cuidado com a saúde, mas principalmente para o meu cuidado, né? Eu fui buscar a constelação para cuidar de mim, da minha vida, organizar tudo. E aí, quando eu vi, cara, tem empreendedorismo a partir da visão sistêmica, é a minha praia. Aí foi assim, que eu cheguei. E o que tem agregado muito, Ale, no programa, é reconhecer a força do nosso lastro, né? Da nossa história e de como que cada coisa, desde a nossa infância, tudo que aconteceu, quando a gente está nesse local bonito, né? A gente estar do nosso lugar olhando para isso e reconhecendo a força de cada coisa para o que a gente é hoje, para o que a gente trabalha hoje, para o nosso empreendimento hoje. Isso fica muito bom, muito leve, e a gente se sente seguro fazendo o que está fazendo. E seguro para dar um passo adiante, recebendo toda essa força do que vem de trás, né? Dos nossos pais, principalmente. A Flávia colocando, Carol também é consteladora. Vi ela colocando aqui. Interessante, interessante. O que é importante a gente falar aqui, né, ligado a isso? E eu falo muito isso para vocês dentro do programa. Então, para você que está chegando aqui agora, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer um bate-papo sobre empreendedorismo sistêmico. E eu já ouvi umas perguntas lá da Carol e tem muitas perguntas sobre a questão da postura adulta. E muito do que faz a gente procrastinar, não conseguir seguir, é que às vezes nós ainda estamos acionando desejos da nossa criança, principalmente ligado à nossa fonte, né, que é o nosso sistema de origem, e a gente acaba não conseguindo fazer o processo dentro do empreendedorismo, que é ter uma rotina, como eu falo, sair todos os dias para trabalhar. Às vezes vem o medo, vem a insegurança, e isso acaba me congelando, né? Não é uma coisa que a gente, no lugar de fazer e ir melhorando, a gente entra num processo literalmente de congelamento. Então, nesse momento, a criança está sendo acionada ali, porque é como se a nossa criança estivesse no lugar errado. Então, a nossa criança é para a nossa criatividade, é para as brincadeiras, é para o nosso momento leve. E quando a gente faz o movimento, né? E quando a gente faz o movimento de empreender, a gente precisa acionar o adulto que está dentro da gente, que é quem consegue seguir bem com a rotina, quem consegue seguir processos, seguir métodos, trabalhar com a lapidação, lidar com a diversidade, né? Porque isso vai acabar acontecendo na rotina do dia a dia também. Então, a Carol tem aí as perguntas. Carol, e você também que está chegando agora, se você em algum momento tiver alguma pergunta, você coloca aqui e eu vou respondendo entre uma e outra. Então, se você empreende, fica nessa live aqui com a gente. Se você conhece outros empreendedores, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas. Quem sabe não tem outras pessoas que também vão poder gostar. E se as pessoas estão aqui com a gente ao vivo, elas acabam tendo a oportunidade de fazer a pergunta exatamente aqui, agora, ao vivo. E, Carol, então vamos lá, manda brasa nas perguntas. Qual é a primeira pergunta? Eu vou só acender a luz aqui, que eu acho que tá ficando escuro. Tá bom. Vai melhorar, que daqui a pouco vai escurecer. Bom, então, Ale, a minha primeira pergunta, ela diz respeito à rotina, né? Rotina é um tema que eu trabalho muito no Ayurveda, e aqui no empreendedorismo a gente vê a importância dessa rotina, né? A gente, como você acabou de falar, sair para trabalhar todos os dias. E o que eu percebo
na prática, e em mim também, e com as pessoas, às vezes que eu atendo, nos cuidados com a saúde, e agora no empreendedorismo, é que muitas vezes, apesar da gente vivenciar por um período uma rotina que está funcionando, que a gente entende que ela é boa para mim e que dá certo, que eu colho resultados dessa rotina enquanto eu estou executando essa rotina. Então, ou seja, tem tudo para dar certo. Algo e é que a gente vê assim que às vezes não é só força de vontade, tem algo que nos leva a não continuar seguindo essa rotina e a gente entra num local que a gente para, né, dá uma congelada. E eu queria que você falasse então de que forma que a visão sistêmica ela traz esse olhar para a questão da rotina no empreendedorismo, né? E como que ela pode nos ajudar com que essa rotina seja mais leve e ela nos leve para a vida, para o mais, para o sucesso, né? Tá, Apesar. tá. O que que acontece com a nossa rotina, né? A rotina é a janela de um dia. A gente tem que primeiro trazer a rotina para esse lugar. E o que muito nos atrapalha na rotina é o fato da gente talvez estar olhando para a visão de futuro, para algo muito grande lá no futuro. Então, às vezes, gera uma tensão na pessoa. Nossa, eu ainda estou no comecinho, falta fazer muita coisa para ter um grande resultado. Esse é um ponto para a gente olhar com carinho. Então, ok, eu tenho um objetivo, eu preciso trazer clientes, eu preciso fazer o meu posicionamento. Muitas vezes vem o quê? Vem as preocupações. E a preocupação, ela acaba ganhando um espaço muito grande, onde eu não consigo colocar um plano na minha rotina. Então, esse é um ponto de uma coisa que vai causar, que vai gerar tensão. Então, vamos falar sobre os elementos sistêmicos que vão contribuindo. Porque sempre na visão sistêmica, o que é importante a gente entender? A gente entender o que vem, qual é o desafio que está vindo para mim, que eu não estou conseguindo cumprir, e como que eu estou olhando para isso de uma forma sistêmica. Então, um projeto ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter uma meta, né? Porque nós estamos falando de negócio, é igual clientes, né? A pessoa fala, eu tenho um negócio, mas eu não tenho clientes. Daí eu falo, talvez você tenha um hobby, você tenha alguma coisa parecida, né? Mas assim, a gente precisa do movimento. Eu não estou dizendo para quem está exatamente no comecinho, quando você ainda está formatando. Mas às vezes a pessoa já está 1 ano, 2 anos naquilo e ela não está trazendo clientes. Então, ela não está olhando para o sistema do negócio como ela deveria olhar. Então, a gente falou de visão de futuro. Eu preciso colocar na visão de futuro o que é grande para o futuro, mas o que eu preciso fazer na rotina, no dia de hoje. Então, a minha meta de hoje é um dia. Então, primeiro eu preciso olhar para a rotina. A rotina precisa ser vista. Isso é sistêmico. A rotina precisa ser vista. Ok. Quando eu não consigo ter força na rotina, eu vou olhar para os elementos anteriores, ó, sistêmico de novo. Então, a gente olhou para o futuro, e lá tem uma visão de futuro, só que o que eu estou vendo lá na frente é a rotina de lá. A rotina daqui é o primeiro passo para eu chegar lá. E eu olho para trás. O que eu vou olhar para trás? O que vem antes dessa rotina? E tem mais elementos, mas eu vou falar dos 2 centrais aqui, que são bastante importantes, para que você já possa olhar e aplicar. A gente tem primeiro, qual é o produto, né? Porque senão eu tenho um hobby, eu não tenho um negócio. Então, qual é o produto? Por mais simples que ele seja. Qual é o produto que eu tenho? Se eu abrir uma live, conversar com alguém e as pessoas me perguntarem o que eu faço, eu vou provavelmente falar do meu produto. Então, eu falo do que eu faço e pode ser que a pessoa fale, isso que você faz é uma solução para o que eu tenho, eu quero comprar. Então, a gente precisa olhar, eu preciso ter um produto. Outra coisa que eu preciso ter aqui desse lado, que é bastante forte, como eu falei, são alguns elementos, mas a gente vai falar de 2, que são bastante importantes, que já trazem clareza, qual é o propósito desse negócio? Qual é o propósito desse negócio? O propósito desse negócio é que eu viva disso aqui, no lugar de eu estar trabalhando no projeto de alguém, eu estou trabalhando no meu próprio projeto. Esse projeto diz respeito a pessoas, eu quero levar solução para as pessoas, eu vou reinvestir no meu negócio e eu também tenho aqui os meus boletos para pagar. Então, eu estou contribuindo comigo, com a minha família, dentro do propósito, e eu vejo o cliente. Então, eu vou também investir em sempre ter um produto ou serviço melhor para que esse serviço ele chegue no cliente.
Então, aqui eu tenho um produto, eu preciso ter um produto por mais simples que ele seja. Então, assim, por que você está correndo com um saco de laranja se você pode correr com uma laranja só? O que é uma laranja só? É aquela laranja que eu já faço bem. E depois ela vai melhorando, ela vai crescendo, outros produtos vão surgindo. Eu faço bem aquilo. Não importa como eu faço, mas eu sei que eu faço bem. E eu me sinto bem fazendo aquilo. Então, eu tenho um produto e eu tenho um objetivo. Esse objetivo, o propósito do negócio, eu chamo de objetivo vivo. Porque ele olha para as outras pessoas, ele olha para o cliente e ele olha também para toda a minha base. Quem cria um negócio só para si, porque às vezes a pessoa ela esquece o cliente. Ah, eu estou fazendo isso porque eu não aguento o meu chefe da empresa anterior. Isso não tem futuro. A energia que eu coloco nisso não vai ter futuro. Agora, quando eu olho para o negócio do ponto de vista de que eu tenho uma solução, eu estou correndo com a minha laranja e eu estou contribuindo, eu estou ajudando com o cliente, isso também me ajuda a mim, ajuda o meu sistema, ajuda a minha família, isso tem força. Com esta força, eu consigo trabalhar a rotina. Então, a rotina, ela está entre o futuro e eu preciso ter clareza do que eu tenho que fazer hoje, porque se eu ficar ansiosa de que eu tenho que ter coisas muito grandiosas do futuro, a rotina do presente fica tensa. Então, qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer hoje para eu ser aquela pessoa, ter aquele negócio que eu estou projetando para o futuro? E quando eu olho para trás, aqui eu trouxe dois elementos importantes, que é o que eu chamo de objetivo vivo, porque ele é vivo, ele envolve o cliente, ele envolve a mim, ele envolve o posicionamento, ele envolve outros elementos, e o produto ou serviço. Então, dentro dessa rotina, eu vou conseguir colocar um movimento onde eu começo e termino as coisas. Por quê? Porque essa rotina passa a ter um propósito. Essa rotina passa a ter o propósito, essa rotina, ela fica mais leve, porque eu não estou falando de uma rotina do futuro, eu estou falando da rotina do hoje. E eu vou colocar mais um elemento aqui, que inclusive é o que a gente vai trabalhar bem forte na nossa fase 2, que é a fase de posicionamento. Eu preciso saber quais são os meus valores. Eu preciso saber quais são os meus valores. Por quê? Os valores estão aqui no meio, eles estão entre uma identidade que se forma e abaixo dos valores, cada valor tem um conjunto de crenças. E por que eu preciso saber os meus valores? Porque os meus valores governam as minhas decisões. Então eu entro com o elemento de valores. Por quê? Porque a sua rotina vai ser diferente da minha. A sua rotina inclui os seus filhos, as coisas que você precisa fazer no dia a dia. Então, cada um vai ter uma rotina. Então, cada um pegando esses princípios, pegando o princípio do produto, pegando o princípio dos valores e pegando esse princípio que ele olha, né, de forma mais ampla de qual é o motivo que eu estou, qual é o meu objetivo vivo de que eu estou fazendo aquele negócio, aí isso é que é ter uma rotina leve. Porque quando eu escolho o meu produto, do meu lugar eu tenho força. Quando eu respeito os meus valores, eu também estou indo para o meu lugar. E quando eu olho de coração para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, eu vou ter força também. Então aí a gente vai entrar nos dois pilares. Eu tenho uma boa força de ação e eu tenho o pilar estratégia. Eu preciso da estratégia, mas o que tem muito mais força é a minha força de ação. E quando a gente faz todo o alinhamento sistêmico, ela tem força de ação. Então a estratégia que você escolher seguir, ela vai fazer sentido. Então percebe a importância de que quando a pessoa fala assim para mim, eu não estou conseguindo ter rotina, eu não preciso alinhar a rotina dela. Eu preciso alinhar tudo o que vem antes da rotina e o que vem depois. Por quê? Porque isso já é um sistema. E aí a coisa começa a fluir. E aí tem outros pilares, que, por exemplo, né, é o pilar que você vai trabalhar comigo agora. A gente precisa trabalhar o pilar da fisiologia, né, dentre outras coisas, da fisiologia, das emoções, que eles vão contribuir. Agora, você não consegue ir para a lapidação da sua fisiologia ou coisas do tipo se a base não está ajustada. Se a base não está ajustada, né? Então, eu sempre digo assim, pode ser que dentro de um mesmo sistema que você está olhando, você vai precisar cuidar de vários pilares. Qual é o movimento para cuidar de vários pilares? É começar um por vez. Então, se primeiro você aprende a olhar para o seu objetivo vivo, você já deu um baita passo. Depois você aprende a olhar para o seu produto, qual é a sua laranja, porque você está estagnado, porque muitas vezes você está querendo correr com um saco de laranja e não faz o menor sentido, corre com uma só, porque é leve, é mais confortável. Aí depois a gente vai lá, vai olhar para o pilar da saúde, como que eu estou trabalhando, sabe, esse ponto preventivo, como que eu estou gerando energia, como está o meu sono, aí vão ter outros. Só que eu vou pegando aqueles mais básicos, que eles já me dão um impulso, eu já consigo fazer um bom movimento, e aí depois eu vou fazendo o quê? Eu vou refinando, que é o momento que você vai saindo da baixa performance para boa performance, para alta performance. E aí a tua rotina
ela vai ter todo um outro movimento. O que tem de mais importante do que eu falei aqui para vocês até agora é: eu descubro os pontos do futuro, descubro os pontos do passado e pego um por um e vou trabalhando um por um. A hora que o primeiro que eu girei, ele tá bem, eu vou pro segundo, eu vou pro terceiro e depois a gente vai aprendendo a refinar, que é isso, né? Quando eu vou ajustando a performance e eu vou entrando num processo de alta performance leve. Eu preciso entrar num processo que seja leve. Faz sentido? Faz sentido. Tem todo um caminho, né? A gente não começa, né, já nessa leveza. A gente constrói ela, né? A gente constrói. E olha, é importante isso que você falou. Aqui nós estamos falando de um negócio. A pessoa fala, mas eu só quero pegar o meu serviço, minha terapia, meu treinamento, as minhas aulas, vender meu processo de coaching. Isso é um negócio. E um negócio, ele precisa de estrutura. Um negócio, ele precisa de caminho. E a gente precisa ter paciência com a gente, com o negócio. Quando a gente está criando um projeto ou um negócio, é uma alma que está se conectando a gente. Então, não é sobre nós, né? Hoje eu estava fazendo uma constelação e eu disse o seguinte, né? Há um momento que a pessoa... Vou contar uma coisa aqui para vocês. E dentro da constelação eu falei, eu não fico contando isso na rede social, mas eu vou contar para você. Quando a gente está empreendendo, a gente usa muito o seguinte termo. Eu trabalhava, eu tinha chefe, eu trabalhava para alguém e agora eu estou empreendendo, eu não tenho chefe, eu mesmo sou meu chefe. Quando você compreende a grandeza do empreendedorismo, que é você tem uma solução para alguém que tem aquela questão, aquele problema, aquele desafio, então você tem uma solução, você não está trabalhando sozinho. Quando um projeto chega, quando um produto chega, quando uma empresa chega para você, chega uma alma junto com você. Então, sim, você está a serviço de algo maior e dentro desse contexto você continua, de alguma forma, assim, tendo um chefe, né? Porque você está dentro de um campo, você está ajudando um grupo de pessoas, ou você está trabalhando com um movimento especial, ou você, por exemplo, quando você está no campo da Ayurveda, quando você está no campo das constelações, eu no campo das constelações, no campo dos negócios, no campo do empreendedorismo. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente leva para um ponto mais sério. E ao levar para um ponto mais sério, a gente faz as coisas com mais seriedade. Então, assim, por que você acordava cedo e você ia bonitinho lá para o teu horário no corporativo? E por que você não consegue ter a sua rotina de trabalho e falar, o meu trabalho vai ser de tal hora até tal hora, eu vou fazer esse intervalo aqui para o almoço? Por quê? Porque não tem ninguém para monitorar, para ver você? Então, qual é o teu nível de comprometimento com o projeto? E isso, inclusive, vai mexer no teu resultado. Então, a pessoa fala, o cliente não está vindo, as coisas não estão acontecendo. Elas não estão acontecendo porque talvez você não esteja saindo para trabalhar todos os dias de uma forma assertiva. Porque não adianta eu ir todos os dias e fazer uma coisa descompassada. Só que, para eu saber se o que eu estou fazendo está sequencial, está num bom movimento ou não, eu preciso primeiro dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Eu preciso criar o hábito de fazer as coisas todos os dias. Até porque, se a gente for pensar, tem rotina para fazer coisa todos os dias? Sim. Tem coisas para fazer todos os dias, sim. E isso só engrandece, só cresce o trabalho. O que mais, Carol? Faz sentido, Carol, isso que eu falei? Faz muito sentido. Muito sentido. E para vocês, né, aqui, tá fazendo sentido? Verdade, alguém colocou. Verdade. Tá. Pode falar, Carol. Isso que você colocou, né? Quando a gente vê que a gente, mesmo no nosso negócio, a gente está a serviço, né? A gente está ali, fica às vezes, eu que sou o chefe, eu que coordeno aqui, né? Que horas que eu faço tal coisa, eu sou dona do meu tempo. E aí, nessa, às vezes, a gente se perde, né? Achando, não vendo a grandeza, né, do que a gente está prestando, do serviço maior, né? Bom, então, Ale, mais uma perguntinha aqui. Você falou um pouco dessa questão da rotina, mas eu queria que você falasse um pouco quando a gente está aqui, ó. Quando a gente está na postura adulta e na postura infantil no nosso negócio, como que a gente
pode perceber nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Além de, às vezes, não conseguir estar ali seguindo uma rotina, mas que outras coisas a gente observa, a gente fala, cara, eu tô na postura, tô levando esse negócio na postura infantil, tô colocando a criança lá no volante para levar esse empreendimento e não vai dar certo. Então, assim, qual que a gente... Eu tenho muito essa questão, até que vem do Ayurveda, de olhar para esse resultado. Qual que é o resultado de que a criança que está ali? O que que eu observo no dia a dia? Tá, bacana, bacana. Tá. Tirando essa coisa da rotina, né? Quando eu não consigo fazer, né? Quando eu não consigo olhar de uma forma estratégica, de uma postura onde eu consigo sequenciar, né? Tá me faltando uma postura adulta ali. Quais são os outros movimentos que a gente consegue ver isso? Quando a gente está trilhando um caminho, então muitas vezes você não sabe qual é a estratégia melhor para utilizar. O que está acontecendo comigo, o empreendedorismo sistêmico, é isso que eu ensino, as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. Então você vai aprender a navegar entre os sistemas. Aí nós vamos usar as 3 leis de Bert Hellinger e a gente vai utilizar também outros movimentos que se enquadram com um ponto sistêmico mesmo, respeitar todas as partes, né? O todo é maior que a soma de todas as partes. Então, como que a gente vai observar se eu estou na postura adulta, se eu estou na postura infantil? Quando a gente está na postura adulta e a gente precisa de um caminho, digamos que você busque uma pessoa para te ajudar. Você buscou uma pessoa para te ajudar. E aquela pessoa chega, e ela tem um método e ela tem um movimento. E ela entrega aquilo para você. E você começa a brigar, sem testar, você começa a brigar com aquilo. Então, você não recebe bem aquilo que vem do outro, aquele método que a pessoa está entregando. Não é que você tem que seguir 100% daquilo que vem. Talvez você nem faça o aproveitamento completo, talvez você só pegue um pedaço. E está tudo bem com isso. A questão é quando a gente duvida das coisas sem experimentar, sem testar, sem colocar no campo. E esse não testar, esse não colocar no campo e já brigar com aquilo é a sua criança brigando com alguma coisa que você viu nesse professor, nesse mentor, nesse livro, nesse curso. Então parece sutil, porque parece que a pessoa está batendo no peito e parece que isso é uma postura adulta. Quando, na verdade, a pessoa está brigando com algo sem implementar. Então é como se eu estivesse fazendo uma birra. E quando isso acontece? O professor que é mais duro com você, o mentor que fala uma coisa que não combina com o seu valor. Então você não consegue fazer o filtro, você não consegue lapidar. Um adulto adora quando o outro adulto coloca limites nele. Quando a conversa, ela transcorre de um ponto adulto, de um ponto verdadeiro, de um ponto transparente. Então, 2 adultos, eles gostam de discutir. Opa, peraí, qual é esse caminho? É isso aqui? Não, peraí, vamos ver. Então, eles vão crescendo juntos, vão lapidando juntos. Agora, quando eu coloco a criança no jogo, uma pessoa um pouco mais dura com você, você já corre. Ou você briga. Entende? Você não se relaciona, você reage. E muitas vezes esse ponto de reação ele é silencioso, porque a pessoa não faz isso. Nem isso, né? Porque isso daqui o outro vê. A pessoa simplesmente vai embora. Então tem um movimento que eu faço que ele fica muito descompassado, muito desproporcional. E aí, às vezes, o que acontece? Eu acabo perdendo a oportunidade de me relacionar e de crescer com esse movimento. Pura e simplesmente, por quê? Porque eu fiz uma birra. Então, essa é uma postura clara. Outro movimento é a forma de lidar com a diversidade, não do relacionamento, como eu coloco aqui, né? Com o professor, com o mentor, com o livro, com o curso. Mas muitas vezes com a própria audiência. Então, eu faço um movimento, a gente faz uma live e tem 2 pessoas assistindo. Aí eu falo, eu não vou fazer live, só vem 2 pessoas. Então, essa postura não é adulta de que essa é a primeira vez que eu ligo a live. Então, que eu vou começar com 0, com 1, com 2. Mas é assim, ó, a gente vai de 2 para 30. Depois de 30, a gente vai para 50. Depois a gente vai para 100. Então, desse lugar é o quê? É um lugar adulto, mas percebe que ele também é alegre, divertido? Só que o adulto traz a criança. Então, eu venho com uma energia, eu venho com uma força diferente e eu compreendo que toda live que tem 300 pessoas começou com 3. Toda live que tem 300 pessoas, em algum momento ela começou com 3. Pode não ter sido com 3 pessoas na live, mas pode ter sido com 3 seguidores, pode ter sido com 3 curtidas. Então é uma construção.
E às vezes a gente olha a pessoa lá na visão de futuro. Então eu olho para quem está colocando 200 pessoas na live e essa pessoa, eu esqueço de olhar o caminho que essa pessoa trilhou. Então, quando aquela pessoa começou, como ela começou? Eu estou começando como ela. Então, tem hora que a gente olha para uma pessoa no futuro, mas a gente teria que olhar para essa, a gente olha para essa pessoa no presente, teria que olhar para ela no passado. Uhum. Então, isso é uma postura adulta, percebe? Por quê? Porque eu estou conseguindo ter discernimento. Então, eu gosto muito da seguinte frase: frustração é uma expectativa mal dimensionada. Então, eu me frustro, porque eu acho que qualquer pessoa, quando liga uma live, ela vai ter um número. Que qualquer pessoa que coloca um post, ela já vai ter muitos comentários, salvamentos e compartilhamentos. Só que isso não é real. Então, um adulto, ele se coloca na postura real. Eu estou começando agora, eu fico com o que tem para o começo. Então, essas são duas posturas que tiram muito a pessoa do jogo. Você não saber absorver bem aquilo que vem do outro e quando você briga com a realidade. Um adulto, ele não briga com a realidade. A criança briga com a realidade. Então, ela entra no supermercado e ela quer o doce. E a mãe diz, não. Você já escolheu um, é só um que você vai levar. E o que ela faz? Ela faz um baita escândalo no mercado. E às vezes a mãe, né, a moeda do não escândalo, que pode ser o valor da mãe, isso, ela vai negociar isso com a criança. Então, e os pais fazem isso o quê? Os pais fazem isso por amor. Então, de alguma forma, alguma coisa aconteceu lá atrás, isso ficou registrado, porque lá atrás a gente era uma folha em branco. Isso ficou registrado, só que eu trago para a minha fase hoje. Então, quando a gente fala da visão sistêmica, a gente dá um lugar para essas coisas lá atrás, né? A gente libera, a gente alivia esses processos lá de trás, e ao liberar, a gente começa a despertar, porque você não aprende a ser adulto. Você já é. Porque em várias esferas da sua vida você age como adulta. Então você já está aí. A questão é, eu estou usando em todas as áreas? Áreas de relacionamentos, área dos negócios, do empreendedorismo, área da saúde. Entende? Área pessoal. Então, quando a gente consegue caminhar, né, despertar para isso e caminhar, então o negócio se torna mais leve. Porque o que faz você ter resultado nos negócios é a direção com consistência. É uma direção com consistência. Não precisa haver um excesso, mas uma direção com consistência. Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui. Negócio para terapeutas. Maravilhoso identificar as nossas reações infantis no nosso movimento do empreender. Muito, muito, muito. E a gente, eu me pego diariamente. Aí eu falo, meu Deus, ai, quem está fazendo isso é a minha criança. Eu brinco com isso, eu dou um lugar para minha criança, eu olho para ela e eu automaticamente vou para o lugar. E tá bom, porque sistemicamente o que a gente fala? Quando você está fora do seu lugar, você não tem força. Um negócio é um jogo. Só que o negócio é um jogo de adultos. Então é o adulto que precisa ser despertado, ele já mora aí, ele já está aí, não vai criar, não tem um treinamento, como, já está. Então, o que vai liberando, o que vai libertando? Os conhecimentos. Então, você recebe o conhecimento e você aplica. No programa, o que a gente faz? Recebe o conhecimento, as competências sistêmicas e já vem com uma estratégia de aplicação. Então, eu faço essa liberação e já posso colocar em prática. E aí eu já vejo, porque assim, ó, quando você começa a fazer novos movimentos, porque você estava indo por um caminho que você não sabia, você desperta o adulto em você, você começa a fazer um novo caminho, o que acontece? Você começa a colher os resultados. E aí o que acontece? Você volta para buscar mais. Isso te estimula a buscar mais. A Raquel colocou, se o outro é agressivo a ponto de perder a razão, isso não é birra? Agressiva ao ponto de perder a razão. Pode ser que a pessoa esteja num nível até maior do que só, né? A birra, eu entendo a birra como uma coisa, às vezes um pouco mais leve. A birra parece uma coisa funcional, entende? Ah, não vou fazer isso. Você encara aquilo meio como uma coisa funcional, meio que uma brincadeira, e só que isso vai te distraindo, e aí você não faz o que precisa ser feito. Quando o outro, ele tá vivendo um ponto, né? Eu tô me relacionando com alguém e a pessoa está num ponto de agressividade, né? Quem naquela pessoa traz aquela agressividade? Pode sim ser algo bem lá de trás e pode ser algo, né, atual. A questão aqui é você, do seu lado. Como é que você lida com essa agressividade, né? Então, nunca
a gente olha assim, do ponto de vista sistêmico, a gente olha para o outro. Eu me olho como que eu estou relacionando aquilo. Quando uma pessoa é agressiva comigo, eu continuo me relacionando com ela, eu tomo um novo rumo. E às vezes, onde está o erro? Eu quero mudar o rumo daquela pessoa, né? Então, eu não sei o que é, se é uma coisa mais leve, se é uma coisa mais pesada, e eu quero mexer no outro. E a gente não tem esse poder de mexer no outro. Eu tenho o poder de mexer em mim e, através do meu exemplo, gerar algum movimento no outro, né? A pergunta que seria aqui é, o que é agressivo? Por que mesmo na agressividade do outro, eu continuo me relacionando com ele? Né? E às vezes a gente vê isso. A pessoa que se relaciona com uma audiência que é agressiva e ela continua se sujeitando, provavelmente, o que a gente olha no empreendedorismo? Muitas das nossas ações e reações dentro do empreendedorismo, elas estão refletindo a gente em outras áreas. Não 100%, mas uma parte muito grande delas, ela vai estar sendo refletida em outras áreas. Por isso que quando a gente ajusta alguns movimentos de postura adulta no empreendedorismo sistêmico, o casal fica melhor. A relação lá com a fonte, com os pais, com os irmãos, fica melhor. A Nairan, quando eu quero os preços mais baixos e vou falar com o dono para ter desconto, estou na postura da criança? Tudo é como você coloca, como que você pede esse desconto, como que você coloca. Mesmo quando a gente vai pedir um desconto para alguém, com base no quê? As pessoas pedem desconto só porque elas falam, eu quero levar vantagem em tudo. Isso não é um bom lugar. Então, eu não vou nem colocar aqui se é uma postura adulta, se é uma postura infantil. Vou falar de uma postura que talvez não seja a mais adequada. Aqui talvez traga força. Agora, digamos que eu fiz um longo orçamento, né? Eu fiz um longo orçamento e eu tenho outro comparativo que tem exatamente a mesma coisa. Talvez aqui caiba eu pedir um ajuste, eu pedi um desconto. Agora, quando eu sei que aquele produto ele é melhor, ele me traz um ou outro item e ainda assim eu continuo insistindo no desconto, essa postura não é adequada. Essa postura tira inclusive a força de como eu vou receber aquilo. Então, uma coisa muito importante para a gente é a gente respeitar o valor do outro, né? Ou se eu não estou conseguindo ver valor, porque eu não estou conseguindo comparar, eu perguntar, eu pedir para a pessoa. Então, eu numa postura adulta, eu negocio isso de uma forma leve e pode ser que a pessoa fale, ok, eu vou te dar o desconto por isso, isso e isso. O que não pode em relação ao preço, ao pedido de desconto, é sempre a postura. E na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria, não há fundamento. É porque se tem por hábito pedir desconto. Às vezes é mais adequado, talvez você pedir, se é possível. É possível. Você pede alguma coisa, algum ajuste na entrega, algum movimento assim. Mas sempre dando liberdade para o outro de que ele pode dizer sim ou não. Percebe que é muito mais gostoso você negociar com uma pessoa assim? Desse lugar, quais são os argumentos que ela está dando dentro daquilo, porque assim, ó, as pessoas, elas não confiam no que sai da nossa boca, elas confiam no que sai da nossa alma, e a alma conversa com a alma. Então, sempre a verdade é o melhor lugar. De qual lugar eu negocio melhor? Quando a gente negocia do coração, respeitando o valor, porque quando eu fico, dependendo do lugar que eu peço o desconto, eu estou desvalorizando o lugar do outro. E digamos que essa pessoa me dá 20% de desconto. Acredite, essa pessoa não faz isso intencionalmente, mas provavelmente na mesma ou maior proporção ela entrega menos para você. Então isso é uma postura sistêmica, né? Valorizar. E outra coisa que eu gosto muito de dizer é assim, ó, como que eu vou chegando nessa postura, né? Principalmente ligada a essa questão da troca, como a Nairan colocou, do desconto. Você tem o cliente que você é. Você tem o cliente, né, que você é. Então, essa mesma troca da gente para com o cliente, quando a gente vai se posicionar, né, esse posicionamento que eu estou tendo com alguém, que eu estou pedindo muito desconto e que eu estou sem evidências para poder negociar, para poder pedir esse desconto, eu estou chamando esse mesmo movimento para mim. Faz sentido? Deu para dar um panorama aqui, Carol, sobre a questão da postura adulta, a questão da postura infantil? Deu. Com certeza, Ale. Deu sim. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta, então? Pode sim. Então tá. Essa pergunta, ela diz respeito aos padrões do nosso sistema, né? Que a gente, como que a gente faz para romper esses padrões
né, do nosso laço, do nosso sistema, dos nossos antepassados, de forma a não cair num sentimento de culpa por estar fazendo diferente, né, e nem no sentimento de inocência por estar repetindo aquele padrão. Qual que é essa saída? Assim? Como a gente consegue expandir esse sistema aí para o mais dessa forma leve, respeitosa, honrosa? Tá, E sair perfeito. desses dois extremos, assim. Tá, perfeito. Importante essa pergunta. O que que acontece? O que que a gente tem que observar, né? Quando a gente estuda o lastro na fase 1, a gente fica ali, você vê 4 semanas aprofundando muito nisso, né? Então eu tô no hoje, eu tô fazendo movimento hoje, e eu tô olhando pro meu negócio. O que que tá acontecendo com o dinheiro na minha vida? O que que tá acontecendo com o empreendedorismo? O que que tá acontecendo comigo quando eu tô lá dentro do corporativo? E eu tô vivendo uma sensação de escassez, a coisa não tá boa, ou eu estou fazendo dinheiro, as coisas estão acontecendo, mas eu não estou me sentindo bem. Então eu vou olhar para como eu tô me sentindo hoje. Desse lugar de como eu tô, essa é uma dinâmica oculta bastante importante dentro do empreendedorismo, por isso que a gente trabalha lá na fase 1. Então nós vamos olhar para o nosso lastro. Quando a gente olha para o lastro, a gente olha tudo para o que a gente fez até aqui, para as nossas experiências, para o que a gente estudou, onde a gente foi trabalhar, o que a gente escolheu estudar, o que a gente gostava de fazer na adolescência e quando criança. Essa é a nossa história de lastro. Só que aí a gente olha mais. A gente olha para as profissões da nossa família. E a gente olha para os nossos papais e para os nossos avós e para as histórias que a gente tem lá atrás da nossa família. E muitas vezes, vamos pegar um exemplo típico. A pessoa é uma executiva de uma empresa, um executivo, e ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, essa pessoa não consegue comprar uma coisa melhor, fazer uma viagem diferenciada. E parece que ela não está num lugar de alegria. Parece que ela não quer mostrar muito, porque a família dela é simples, então ela tem um carro simples, e ela até poderia, e ela até gosta de outras coisas, mas ela não faz. Então isso a gente vai olhar, é o quê? Eu estou olhando para o meu sistema, né? Eu estou olhando para o meu sistema e eu fico dentro do meu sistema. Então eu fico igual a eles. Então eu não compro carro novo, eu não faço uma viagem para o exterior, onde eu teria muita vontade de fazer. Eu teria vontade de comprar umas roupas diferentes para mim, mas aí as pessoas da minha família elas vão ver. Então quando eu fico igual às pessoas do meu sistema, eu me sinto inocente. Eu fico igual a eles. E aí eu não faço aquilo. E tem pessoas que têm... Aqui é uma sabotagem da pessoa comprar alguma coisa. Você vai ter aquela pessoa que ela vai perder esse emprego. Ela vai perder esse emprego, onde ela ganha bem, e vai sair e vai começar em outro. Então, inconscientemente, é uma forma dela ficar igual. E ela não entende. Não sei o que aconteceu, que eu acabei saindo de lá, eu gostava de lá, eu gostava das pessoas, e acabou acontecendo alguma coisa e eu saí de lá. Alguma coisa a pessoa fez, algum movimento ela fez lá, só que foi inconsciente. Então, quando acontece isso, parece uma forma meio doida, mas lá na minha alma eu me sinto pertencendo. Eu sou igual àquele sistema. Quando a gente cresce nos ensinamentos sistêmicos, a gente vê que a gente pode sim fazer a viagem, comprar o carro, que eu posso sim me manter naquele emprego, como sair daquele emprego, arriscar, empreender, e posso sim ter muita, né, nesse caso do sistema, fazendo uma relação da escassez com a abundância. E aí a pessoa, ela quer fazer esse movimento. Com os conhecimentos sistêmicos, o que ela vai fazer? Ela vai dar um lugar no coração dela para aquilo. Ela vai dizer, eu estou aqui, eu pertenço aqui, eu faço outras coisas que combinam com o nosso sistema, que eu gosto, mas sim, eu gosto da abundância, eu acredito que prosperar é um dever, né? Eu posso fazer isso. Então, assim, é um movimento bonito, é um movimento saudável. Então, sistemicamente, é como se a gente desse um lugar para todas aquelas pessoas que precisaram viver a escassez. Então é como se a gente dissesse assim, ó, isso encerra aqui. Vocês sofreram, viveram toda essa escassez e agora a gente não precisa mais disso. Vocês seguem comigo no lugar, então você não sai do sistema, é como se você abrisse o sistema. Porque as próximas gerações começam a ter aquele histórico também. Um histórico de muita dificuldade, muita luta, e tem um momento que o sistema começa a prosperar. Então, o teu exemplo para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para irmãos mais novos, eles são o quê? Movimentos que as pessoas também estão vendo aquilo que está acontecendo com você. Então, começam a haver um momento de prosperidade, né? Então, tem um momento... por isso que às vezes as pessoas falam, é mais fácil para o rico
empreender e ficar rico. Mas é porque ele tem uma escola ali já. Só que às vezes nem todo mundo tem. Alguma coisa aconteceu no sistema, o sistema para de prosperar ou ele vem para um movimento de escassez. Então é como se você dissesse para o seu sistema, esse movimento novo ele começa aqui. Então no lugar de você ficar se sentindo inocente e preso lá no sistema, você sente culpa, faz diferente, mas você olha com respeito para o seu sistema, porque você precisa da força deles, né? Porque uma pessoa que fala assim, eu sou a única pessoa que me deu bem da família, minha família é tudo uma família de pobretões. Isso não tem respeito nenhum, isso não é uma postura adulta, e isso não tem respeito com tudo que todo o seu lastro lá atrás passou, que toda a sua ancestralidade passou para que a gente pudesse estar aqui vivo, né? Então a gente tem pontos de dificuldade hoje, as pessoas brigam com a rotina. Eu não consigo ter rotina. Os nossos ancestrais, eles não sabiam se eles iam ficar vivos naquele dia. Se eles iam sair para caçar, eles iam morrer. Então, né, questões de guerras, de fome, de dificuldades, de doenças. Poxa, há X séculos atrás, as pessoas não passavam de 30, 35 anos. Então, hoje a gente tem uma vida, assim, muito boa, né? Só que a mesma proporção da vida boa virou para reclamação. Olha que coisa doida. Da boa para reclamação e para os julgamentos. Então, o sistêmico, ele vai colocando a gente muito no lugar, a nossa valorização com a vida, com a rotina, com o dia a dia, ela começa a ser diferente por conta disso, né? Então, o primeiro movimento que a gente faz é realmente como é que eu estou no meu sistema de origem. Porque assim, se eu não respeito o meu sistema de origem, eu sou um fruto. A minha mãe é uma raiz, a raiz da árvore. O meu pai está junto ali com a minha mãe, como raiz da árvore. Se eu, como fruto, não respeito a raiz, se não tem raiz, não tem fruto. E o fruto, literalmente, da árvore, ele não questiona se a raiz da árvore é grande, é pequena, se ela é cinza, se ela é esbranquiçada, se ela vai mais para a direita, mais para a esquerda. Cara, ela está feliz porque ela é um fruto. E ela está ali, crescendo como fruto. Nós não, né? A gente questiona como os nossos pais nos criaram, a gente questiona se algo foi pouco, se algo foi exagerado, questiona a ausência, e a Carol caiu. Questionamos a ausência. Então, esse movimento que a gente faz, né? Ou seja, se eu não respeito quem veio antes, se eu não estou trabalhando bem a ordem, se eu não estou trabalhando bem o pertencimento, todos têm o direito de pertencer, e o equilíbrio dentro do meu sistema de origem, o que eu vou fazer na hora de empreender? Eu vou acabar replicando esses padrões. Então, quando a gente olha para a pessoa como que ela está lidando com o negócio, como que ela está empreendendo, quando a gente começa a ajustar, como é que você lida com o posicionamento, como é que você lida com o cliente, como é que você lida com a precificação, como é que você lida com o nascimento do projeto, como é que você lida com as críticas das pessoas, como é que você lida com o tempo, saber que um negócio é uma construção e que essa construção ela tem fases e que é importante eu passar por todas essas fases, não faz sentido pular essas fases. Então, esse movimento adulto, respeitoso que eu tenho com o meu cliente, com o meu negócio, com o meu dinheiro, onde eu estou fazendo os investimentos, provavelmente são coisas que elas estão acontecendo em outros sistemas também. Então, a gente fica do sistema do empreendedorismo pulando para os outros sistemas, entendendo como que a gente está navegando nos outros sistemas. Faz sentido isso para vocês? A Vera colocou aqui, meu pai, meu avô viviam de bicos. E hoje eu me vejo vivendo de bicos também. Não consigo ter mais do que o necessário. Olha que bonito, ver é ser livre. Então, você começa a ter essa visão. E aí você vai dando um lugar para isso. E você fala assim, olha, você poderia falar, eu estou vivendo de bicos e isso me basta, é suficiente, como eu estou aqui, tá tudo bem. Só que pode ser que você fale, peraí, será que não tem um jeito diferente de fazer? Será que não tem uma forma diferente, onde no lugar de eu viver de bicos, viver essa e essa insegurança, se é que você vive alguma dessas, e fazer um movimento novo? Então, quando você faz esse movimento novo, você traz o teu pai, você traz o teu avô, traz a tua mãe, como se todo mundo viesse atrás da gente, né? Toda essa força. E aí a gente vai dando passos para fazer diferente. A Vera colocou, a rotina deve ser seguida para quem começa um novo empreendimento após a aposentadoria? A rotina deve ser seguida, sim, a rotina deve ser seguida. O que a gente vai colocar como rotina aqui? Tudo, né? A gente tem uma rotina pessoal, a gente tem a nossa rotina familiar, e o empreendedorismo ele precisa estar dentro dessa agenda. Então, em qual momento eu vou fazer o quê? Como que eu vou fazer o meu posicionamento? Como que eu vou estudar, desenvolver aquilo que eu
que eu vou entregar, o que eu já tenho para entregar para o meu cliente, quais são os momentos que eu vou fazer a venda. Então, para tudo isso, eu preciso de rotina. Por quê? Funciona assim, ó. 100 pessoas nos veem. 100 pessoas nos veem. Aí, dessas 100 pessoas, 20 pessoas começam a seguir a gente mais de pertinho. E dessas 20 pessoas, 5 vão comprar o produto. Aqui são números hipotéticos, tá? Então, para que tudo isso aconteça, eu estou gerando um relacionamento. Então, a pessoa está me vendo, ela está me acompanhando, ela está gostando do meu conteúdo está fazendo sentido para ela. É como o processo vai da paquera até o casamento. Tem a paquera, depois começa a se conhecer, depois vai namorar, depois vai noivar, depois vai casar. Com o nosso cliente, a gente faz esse mesmo movimento. E como namorar também é um jogo de adultos, logo, se o empreender dentro dessa analogia, ele vai ser um movimento assim. Óbvio, é um novo empreendimento, uma nova atividade, um novo movimento. Legal. Ah, você mesmo está dando a resposta aqui. Ô Vera, você mesmo está dando a resposta, né? É isso. Ele entra num ponto, são rotinas, né, diferentes, um novo movimento. E lembrando sempre que essa coisa do propósito vivo, né? O que dá força para a gente fazer? Por que muitas pessoas acabam, às vezes, não conseguindo, a pessoa está fazendo um movimento e ela acaba não conseguindo sustentar aquilo, né? Então precisa sustentar, precisa ter um propósito. A pessoa quer emagrecer, mas ela acaba não conseguindo fazer todos aqueles movimentos. Então, quais são as dinâmicas ocultas que estão acontecendo por trás daquilo, né? Quais são as dinâmicas ocultas? E qual é o objetivo daquilo, né? E qual é o objetivo? Até 95% das nossas ações são inconscientes. Percebe a importância da gente ir trazendo para o consciente? Então, as competências, os ensinamentos sistêmicos dentro do empreendedorismo, eles vão trazendo cada vez mais essa clareza. Então, o que acontece? Isso qualifica minhas decisões. Eu começo a tomar melhores decisões com base nisso. A Bruna, minha família vem de CLT. E eu fui para papelaria de festas, agora nas terapias. Há uns dias decidi juntar o amor por papel e as terapias, fazendo itens que ajudem no autoconhecimento. Perfeito, você está juntando, você está olhando para todo o seu lastro e vendo o que de tudo isso você gosta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer os primeiros movimentos agora. A pergunta que você vai fazer aqui, Bruno, é assim, ó, a gente se afasta do sentir, né? Então, é muito importante como que a gente sente, né? Quando a gente está trabalhando processos sistêmicos, o nosso instrumento é o corpo. Então, quando a gente faz os movimentos, a gente observa como é que a gente sente. Porque, às vezes, parece que racionalmente aquele caminho não é o melhor. Mas, nossa, eu estou sentindo tão bem no meu corpo, eu estou sentindo tão bem em mim, eu estou sentindo leve, né? E um dos ensinamentos é empreender tem que ser leve. Quando é leve? Quando eu dou o que sobra. O que é dar o que sobra? É tudo que eu tomei para mim, que eu gosto, que eu sei fazer bem, que eu sei um caminho de solução para aquilo. E aí eu vou e faço um movimento. Carol colocou, voltei a ler, Raquel. Após ser mãe, eu mudei o modo de atuação, senti falta daquela imersão, mas ganhei a maternidade. Essa é uma expansão do sistema, né? Então, como é que eu vou administrar? Então, nós vamos ter mães que elas vão ficar 100% dedicadas, né, ao movimento desse novo sistema, né? E outras que vão fazer de forma funcional esse novo movimento nessa transição, porque a gente não pode excluir nada, né? Nem aquilo que vinha antes e nem o novo. Então, sempre que a gente faz uma boa associação, uma boa junção dos sistemas, fica leve. Agora eu vou ajustar novamente, né? Assim como tudo lá de fora, este se adequando também. Perfeito, é isso aí. Maternidade versus profissionalismo, né? Como pode ser mais leve? Esse aqui é um belo tema, né? Carol, vou colocar você aqui, ó. A live já vai acabar, porque já vai dar 1 hora. Mas para você dar um tchau aqui, para você se despedir, para você deixar seu Instagram para a turma aqui. Cadê? Muito bem, voltou. Ó, Carol, voltou, mas voltou a tempo de você dar um tchau, deixar o seu Instagram. Como que é, Carol? Deixa aí para o pessoal saber um pouquinho mais sobre seu trabalho. Tá, bom, então eu sou terapeuta Ayurveda, eu trabalho com saúde, manutenção da nossa saúde, do nosso bem-estar no dia a dia, né, a partir dos fundamentos, dos princípios da Ayurveda.
Eu tenho o meu perfil no Instagram, @carololiveira.ayurterapias. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais, pode me mandar um direct, me seguir lá. Agora vai ter mais conteúdos, né, Ale? Mais posicionamento, mais informações úteis, né? Para a gente estar se cuidando e cuidando da nossa saúde. É isso. Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, alguém respondeu aqui para mim, Brasil Mentoria, o Instagram não dá mais limite de tempo. Legal. Legal, a gente vai manter assim, né, em torno de 1 hora aqui, senão depois vocês vão enjoar de mim. Eu não quero que vocês enjoem de mim. E eu tô vindo aqui segunda, quarta e sexta. Então, não é colocando vídeo, estamos colocando vídeo todos os dias. Tem vídeos diferenciados também lá no YouTube. Vamos ver aqui, Bem Querer. Oi, Alessandra. Quando já estamos no movimento, vem o lockdown. E o que me deixa leve é atender na psicanálise. Porém, preciso passar pelo peso para chegar no objetivo. Porém, preciso passar pelo peso para chegar no objetivo. Eu não entendi a pergunta. A Juliana. Carol, ótima terapeuta, me ajuda demais na manutenção da saúde e do bem-estar. Ju, eu vou começar a minha amanhã, tá? Eu vou começar a minha amanhã, tô super feliz aqui. Depois eu vou contando para vocês também os resultados. Maravilhosas! Ai, minha gente. Bom, quem colocou a pergunta aqui do lockdown, Bem Querer, manda para mim lá pelo direct que eu respondo diretamente para você. Eu quero agradecer você, Carol, fiquei muito feliz de estar aqui contigo. Você é a primeira de muitas lives. Estou feliz, estou orgulhosa como sua mentora, como sua professora de você estar aqui. Faça mais, apareça sozinha, chame alguém quando precisar, me convida, ajustamos as agendas. Será um prazer estar contigo. Tá com um monte de ideias, coisa boa. E você também, ó. E você, se você empreende, a gente incentiva você a fazer isso. Se você tá, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer sozinha? Faz assim, ó. Faz junto, pede para sua professora, para o seu mentor, para sua mentora, para alguém tá com você. Esse primeiro movimento juntos, ele é bastante importante. Faz sentido, Carol? Muito sentido. E eu agradeço muito pela oportunidade, por botar a gente para frente, por trazer com tanta amorosidade esses conhecimentos, né? E contribuir, né, na vida de todo mundo que está ali no programa e quem também não está no programa com os conteúdos gratuitos. Isso leva a gente para o mais, para a vida, para o sucesso, de forma leve, com saúde, né? Pode ser leve, e aí você mostra isso. E tem me ajudado muito, eu sou muito grata, tá? E por estar dessa forma, né, nesse processo, nos incentivando ao movimento. Então vamos seguimos. Seguir. E para você que ficou aqui até agora, ó, já colocaram o link aqui, muito bem, o link do Instagram. Tudo de bom. Então, tudo de bom, tô lendo aqui o que a Ali colocou. Então, assim, ó, um beijo grande no coração de vocês e vejo vocês na quarta-feira. Beijo, Carol. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.